pessoas, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que não me conhece, meu nome é Rebeca de Carvalho, eu sou modelista, costureira e aqui trago dicas, curiosidades e técnicas desse universo que a gente tanto gosta da costura e da modelagem. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva. É só clicar nesse quadradinho que está aqui no canto do seu vídeo que vai aparecer a opção para você se inscrever, tá bom? Também acompanhe o meu trabalho lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, ok? Gente, hoje eu trouxe um assunto muito importante na hora que a gente vai partir para cortar o nosso tecido, para a gente começar a materializar aquela peça que a gente tanto desejou. Estou falando do fio reto, qual que é a relação entre cortar, posicionar a sua modelagem no fio reto com essa ourela que a gente escuta falar muito, e eu sei que tem muita gente que sente dificuldade ainda em entender o que é essa bendita da ourela. Então hoje eu separei 3 tecidos, tá? Pra gente observar bem como a gente vai identificar esse tecido, essa ourela no tecido, tá? Então eu vou já mostrar pra vocês as maneiras que a gente pode encontrar, tá? Primeiro, quando a gente vai na loja de tecido, a gente pede o tanto que a gente quer de comprimento do tecido, né? Então, eu vou querer 1,5 m de tecido. Mas o que a gente não consegue determinar é a largura. A largura do tecido a gente não muda quando a gente vai comprar o tecido na loja, não é mesmo? A gente compra só o comprimento. E a ourela vai estar justamente nessa largura do tecido. Então, ela pode mudar o comprimento nessa largura, pode ter largura de 1,40 m, 1,30 m, 1,5 m, depende muito aí do tecido que você for trabalhar. Mas, olha só, eu vou aproximar bem, eu primeiro vou mostrar para vocês esse tecido aqui, tá? Como a gente vai identificar a ourela. Olha aqui, vocês estão vendo a estrutura desse tecido? Ele tem aqui um acetinado, um brilho, e aí chega num determinado ponto que ele tem uma quebra na cor, e também a gente percebe que ele tem uma outra estrutura, uma outra textura aqui. E vai ser justamente essa parte aqui que vai ser a nossa ourela, tá? Então como que a gente consegue identificar? A ourela, ela tem vários pontinhos, tá? Que esses pontos são justamente aqueles que prendem o fio na hora que o tecido está sendo construído, tá? Outra coisa que a gente consegue identificar são esses fiozinhos aqui soltos, tá? Eles não vão desfiar porque está prensado, então ele está bem preso, mas a gente consegue ver esses fiozinhos aqui em torno de toda essa largura, esse comprimento aqui do tecido, tá? Então, essa é uma primeira forma. Normalmente, ela fica em tonalidade diferente, a textura também é diferente do resto do corpo do tecido, e tem também esses fiozinhos aqui, que são bem característicos aí da ourela. A outra forma que a gente consegue identificar, eu peguei esse tecido que ele é estampado, tá? Ó, ele tem uma estampa e aí fica um pouco mais difícil porque ele não tem justamente essa diferença entre tom e também de textura. Esse tecido aqui, ele vem com a estampa partindo da ourela, então a gente quase não consegue identificar por esse lado. Porém, uma característica que tem são os fiozinhos soltos, tá? E aí, quando eu viro do lado do avesso do tecido, eu consigo identificar muito bem por conta justamente daqueles furinhos que prendem os fios, tá? Então, os furinhos, nesse caso aqui, foi um ponto que fez me facilitar encontrar a ourela, tá? Então, esse furinho é bem legal. Outra forma que a gente encontra também de identificar facilmente a ourela, às vezes os produtores, as fábricas, eles colocam o nome da fábrica justamente que foi produzido. E é o caso desse tecido aqui, tá? Ele é estampado também, mas olha só como eu identifico a minha ourela no caso desse tecido. Ele vem com as informações do fabricante,
tá? Deixa eu virar aqui do lado direito para vocês verem. Ó, então, tá dizendo aqui que ele foi produzido na Nigéria, e aí a gente percebe também que a estampa, ela é diferente do resto do tecido, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, que ela tem esse listradinho, e aí vem com as informações do fabricante. E esse tecido aqui, por incrível que pareça, na orelha, ele não tem aquelas outras duas informações. Ele não tem o desfiado e também é quase imperceptível os furinhos dele. Então, no caso desse tecido, eu identifico a minha orelha pela diferença da continuação da estampa e também pela informação do produtor desse tecido, tá? Então aí mostrei para vocês as três formas, né? Três maneiras diferentes que a gente encontra, mas a orelha vai estar sempre na largura do tecido e elas ficam paralelas. Então, independente se você comprar 20 centímetros do tecido ou 1 metro do tecido, você sempre vai ter essa orelha caminhando com você, se você comprar direto do rolo, tá? Quando você compra retalho, às vezes você não encontra a orelha, porque como é retalho já foi recortado. E aqui, ó, a orelha, ela vai estar nas duas extremidades do tecido. Então, elas ficam paralelas. Você encontra a orelha nas duas extremidades, direita e esquerda, tá? Aí, gente, agora eu vou baixar a câmera, mudar aqui o ângulo, pra gente ver como vamos ter relação entre a orelha e essa marcação aqui do fio da nossa modelagem. Como a gente vai posicionar para não ficar torto, para não dar defeito na peça, tá? É nesse momento aqui que a gente vai riscar o molde no tecido que acontecem alguns erros que fazem com que a nossa peça torça. Se a modelagem fica posicionada de maneira incorreta no tecido, quando eu for lavar esse tecido ou ao longo do uso, a trama, os fios, eles vão trabalhando de forma diferente ao longo da extensão da peça e aí isso causa as torturas, né? Por exemplo, provavelmente você já deve ter comprado alguma calça ou alguma blusa que você, quando vestiu na loja, ficou perfeita, tranquilo, levou, e aí na primeira lavada, quando você vestiu ela novamente, você já percebeu que alguma coisa não tá legal. Aqui em cima torceu, ou a barra da calça torceu para um lado. Isso foi justamente ocasionado porque na hora de cortar, provavelmente alguma das partes da peça ficou posicionada de forma incorreta, tá? Às vezes as empresas, né, ou quem está fazendo não se atenta ou faz justamente para tentar fazer uma economia de tecido, mas isso vai refletir num defeito na peça final, tá bom? Então eu vou baixar o ângulo para a gente ver essa posição certinha aí para vocês. Vamos lá. Bom, agora a gente vai ver aqui como vamos posicionar o fio reto com relação aqui à orelha. Primeira coisa, quando a gente vai copiar esse molde no tecido, dê preferência sempre para fazer as marcações com o giz ou com a caneta que passa ferro e sai, marque sempre do lado do avesso, tá? Para não correr o risco de você, quando for costurar e entregar a peça para o seu cliente, tenha marcações desse processo. Então, do lado do avesso é sempre mais garantido para que não ocorra essas coisas ao longo do caminho, tá bom? A gente vai precisar, então, do tecido, do giz ou o que você usa aí para marcar, a fita métrica e uma base, tá? Então, eu tô usando uma base miniatura de blusa pra gente ver aqui. Então, a minha orelha, ela tá bem aqui. Vocês estão vendo que dá para identificar pelos aqueles fiozinhos que eu falei, tá? E aí, eu vou pegar a minha base e qual vai ser o esquema aqui? O que a gente vai ter que pensar? Para a gente cortar o nosso molde no fio reto, esse fio que está marcado aqui na nossa base, ele precisa sempre ficar paralelo à orelha. E o que é paralelo? É quando as linhas, elas nunca vão se encontrar, elas ficam sempre uma de frente para outra, tá? Então eu preciso deixar a minha marcação da modelagem paralela à orelha.
E aí, para que aquele erro de cálculo, né, e para que no final da peça ela não torça, eu não posso deixar a minha base torta. Então é justamente por isso que a gente faz a marcação do fio numa grande extensão da nossa base, porque a gente consegue deixar ela sempre com a mesma medida, né, ao longo de toda essa base, né? Então é justamente isso que a gente vai fazer. Com a fita métrica, eu vou posicionar o meu molde, aproveitando o máximo que eu puder do meu tecido, tá? De acordo aí com o que você estiver trabalhando. Vou posicionar o meu molde. Já vi a economia de tecido e tal. E aí eu vou, com a minha fita métrica, vou medir a distância da orelha até essa marcação do fio. E ao longo de todo esse fio, eu vou precisar deixar com a mesma distância. Então eu vou começar aqui por baixo, ó, peguei lá da orelha e vim aqui. Aqui embaixo, ela tá com 16 centímetros. Eu vou colocar um pezinho, ou o que você usa para prender a sua base. E aí, agora eu vou ao longo de toda a minha base. E ela precisa ter os mesmos 16 centímetros. Ó, aqui deu um pouquinho menos. E aí, eu vou ajustando a minha base para que ela tenha 16 centímetros ao longo de toda essa base. Tá? Então a relação do fio reto com a orelha é justamente você manter a marcação paralela, tá? A sua orelha ao longo de toda a sua base. Então aqui eu não poderia ter 16 centímetros aqui e vamos supor que aqui ela tá com 18. Eu tenho que ajustar a minha base para que ela tenha essa mesma medida. Então se ali embaixo tinha 16, eu vou trazendo o meu fio até o mesmo comprimento, tá? Até a mesma distância. E aí, conferiu, coloca o seu pezinho. Pode conferir mais de uma vez para você ter certeza que o seu molde está posicionado no fio reto. E aí é só partir para a marcação. Marcação bem simples. Contorna a sua base, se ela já tiver com margem de costura. Se ela não tiver com margem, você vai colocando as margens em torno de toda a base, tá? Então, bem tranquilo, identificou a sua orelha do tecido. O posicionamento no fio reto é esse trabalho de você ir com a sua fita métrica fazendo essa medição aí e mantendo sempre a mesma distância, tá bom? Entendemos então como a gente encontra a orelha e qual é a relação dela com o fio reto e aquela marcação que a gente faz na nossa base. Espero que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida ou quiser fazer sugestão de conteúdo, é só colocar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá? E se você gostou da forma como eu apresento o conteúdo, já curta esse vídeo e compartilhe com o maior número de amigas e amigos que gostam desse universo da modelagem e da costura, tá bom? Não saia sem se inscrever no canal, porque isso ajuda muito ao crescimento e também a esse vídeo chegar a muito mais pessoas, certo? Um grande beijo, continue aqui no canal assistindo os outros conteúdos e a gente se vê em breve. Tchau!